Graça e paz, meus amados, minhas amadas. Vamos refletir hoje em Deuteronômio 32:4. Lá diz o seguinte: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justiça são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Segundo a Bíblia, meu irmão, Deus jamais será injusto. Ele é reto e sua obra é perfeita. Então, por que as pessoas culpam Deus pelo sofrimento, pelas perdas, doenças, catástrofes naturais? Culpam Deus pelas guerras, culpam Deus quando um avião cai e mata centenas de pessoas inocentes. Amados, não é de hoje que o ser humano culpa Deus. Tem gente que culpa Deus por tudo, por completamente tudo. Acho que Deus até perdoa, porque essas pessoas elas nem sabem, elas não sabem o que falam. Eu acho que Deus nem leva em conta. Muitas pessoas pensam que Deus castiga a humanidade com doenças incuráveis, com pragas, tragédias, enfim, com o sofrimento. E esse sofrimento é uma forma de punição para que as pessoas paguem pelos seus erros. Esse versículo, meu amado, ele deixa bem claro que Deus é justo e reto e que nunca iria causar um acidente de trem, por exemplo, matando centenas de inocentes para punir um único passageiro. Deus jamais destruiria os justos junto com os maus, com os perversos. Vemos isso em Gênesis, quando Abraão faz uma espécie de oração intercessora, negociando com Deus, e pergunta: destruirás o justo com o ímpio? Aqui no contexto histórico, meus amados, rapidinho, só para a gente relembrar, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. O pecado daquelas duas cidades chegou às narinas de Deus. Era muita crueldade, era a barbárie naquelas duas cidades. Deus resolveu destruir. Mas Deus não foi injusto destruindo essas duas cidades. Lá só tinha perverso, só tinha perversão lá. Só tinha uma família saudável, vamos dizer assim, sã, que era Ló e a família dele. Ló era um homem temente a Deus. Então Deus ia destruir Sodoma e Gomorra e Abraão ficou preocupado, porque o seu sobrinho e família moravam naquela cidade. Então Deus responde à pergunta de Abraão dizendo o seguinte: ele disse que se em Sodoma tivesse 50 pessoas boas, justas, ele pouparia todo o lugar, a cidade inteira, por amor delas, dos 50 justos. Tá vendo como Deus não é injusto? E Deus disse mais, que se achasse só 10 pessoas, ele não destruiria a cidade por amor dos 10. Então, meus amados, Deus é justo. Ele destruiu Sodoma e Gomorra porque as cidades estavam em estado de calamidade, só havia maldade e crueldade. Isso tudo subiu ao trono de Deus e ele resolveu destruir. Mas se tivesse 10 justos, ele não ia destruir por amor aos 10. Ele ia deixar a cidade continuar com a perversão delas, das pessoas que habitavam nela. Mas não tinha 10 justos. Então, meus amados, não devemos achar que Deus é o culpado por nosso sofrimento, pelos nossos problemas, que Ele nos castiga com pragas, doenças, dificuldade, desemprego, infelicidade, falta de recursos, tragédias familiares, fome, miséria, peste e outros. Deus não é culpado. No caso de Sodoma e Gomorra, Deus não livrou a cidade, mas enviou anjos para tirar Ló e sua família, antes de destruir as duas cidades. Se Deus fosse um homem injusto, ele tinha deixado os dois lá. Se Deus fosse injusto, ele teria deixado Ló e a família lá. Teria destruído a cidade com aquela família que eram justos. Mas ele não fez isso. Ele enviou o anjo, tirou a família primeiro de lá, depois ele destruiu as duas cidades. Se Deus usasse doenças e sofrimentos para castigar a humanidade pelos seus erros e pecados, suas falhas, será que Jesus teria curado os doentes quando esteve aqui na terra? Acho que não. Senão ele estaria desobedecendo a Deus. E em suas mensagens, Jesus falava que veio fazer a vontade do Pai. Sendo assim, era da vontade de Deus que seu Filho curasse os doentes, salvasse e libertasse os cativos e oprimidos. Então, eu faço uma pergunta: por que passamos por tanto sofrimento, tantas tragédias e decepções? De quem é a culpa? Se Deus não é o culpado pelo sofrimento da humanidade, quem é? Então, por que o mundo está repleto de violência, fome, desastres, pobreza, doenças incuráveis, doenças terríveis, guerras devastadoras? Enfim, o mundo está contaminado.
por N coisas. Mas, meu amado e minha amada, quando analisamos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela explica quais os principais motivos do sofrimento humano. Primeiro, egoísmo, ganância, ódio, e muitos sofrem pela crueldade do homem egoísta, da ganância, do homem cheio de ódio e maldade. Muito sofrimento é causado por essas pessoas, por este homem cheio de ganância, cheio de ira e de maldade. Em Eclesiastes, meus amados, 8:11 diz o seguinte, que o coração do homem está inteiramente disposto para praticar o mal. Vou repetir de novo, o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Isso está em Eclesiastes 8:11. Então, o homem ele é mau, o homem em si é mau. O mal habita nele, ainda mais um homem que não tem Cristo na sua vida. Quando temos Cristo, o Espírito Santo ele toma conta de nós. Ele nos deixa manso, passivo, com coração transbordante, em amor, em paciência, em graça, em sabedoria. Mas o homem que não tem Deus, ele é um homem mau, é um homem maligno. Ele está disposto a praticar o mal. Outro motivo, meus irmãos, outro motivo para existir tanto sofrimento é que o mundo inteiro está no poder do maligno. O maligno é um espírito poderoso que conhecemos como Satanás e que possui um certo controle, um certo domínio sobre o que acontece no mundo. Claro que ele não domina tudo, ele vai até onde Deus permite, porque quando Deus fala ele obedece. Mas ele tem um certo controle, sim, sobre os acontecimentos aqui no nosso mundo. Desde o Éden, que ele vem contaminando o ser humano com suas mentiras, maldades, crueldades sem fim, fazendo com que o homem se rebele contra Deus. Satanás, meus amados, ele usa o pecado para afastar o homem de Deus, o seu Criador. E por causa disso é que ele tem poder sobre o nosso mundo. Em 1 João 3,8 diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas, para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir as obras do diabo, as obras do maligno. Amém, meus irmãos? Então, sem Deus, o homem está sob o controle do diabo, do maligno, e sujeito a toda a maldade que ele tem. E a maldade dele, ela é toda disfarçada de bondade. E é só isso que ele tem para dar. Ele não vem dizendo que ele é mau, ele vem dizendo que ele é bom, que ele é bonzinho, que ele é maravilhoso. Ele vem disfarçado de coisas maravilhosas, de coisas extraordinárias, de coisas grandes para enganar, para iludir as pessoas. Mas o homem e a mulher que tem Deus na sua vida não precisa se preocupar. Ele enviou Jesus para desfazer toda a obra maligna do diabo contra nossas vidas. Amém, meu irmão? É claro que há pessoas que não querem Deus, não querem Deus de forma alguma, não querem saber de Deus. Se você vai falar de Deus para elas, elas não querem ouvir, não querem saber desse Deus, que esse Deus não existe. Mas está tudo bem. Elas não querem Deus nas suas vidas, está perfeito, está tudo tranquilo, não tem problema. Deus deixou o livre-arbítrio para as pessoas escolherem o que elas querem. O bem, o mal, Deus, o diabo, o céu, o inferno, aí é com elas. Mas nós não podemos culpar Deus pelo sofrimento, pelas tragédias, pelas doenças, pelas mortes, pelo desemprego, pela inflação, pela carestia dos alimentos, pelo aluguel alto, pela água, a luz alta. Não podemos culpar Deus por essas coisas. Tem gente que culpa Deus por tudo, meus irmãos, tudo. A água aumentou, a culpa é de Deus. A carestia está grande, a culpa é de Deus. Tudo culpa Deus. Não é assim, não funciona assim, não culpe Deus. E muitas vezes, meus amados, os nossos sofrimentos, os nossos problemas, somos nós mesmos que causamos, somos nós mesmos que procuramos problemas. Quando nos relacionamos com pessoas erradas, quando aceitamos conselhos de pessoas erradas, quando fazemos o errado, sabendo que é o certo, mas mesmo assim fazemos o errado. Então nós muitas e muitas vezes somos os culpados pelos nossos sofrimentos. Não é Deus. Deus não está nessa história. Deus não é vilão da nossa história, do nosso sofrimento. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal e compartilha para o maior número de pessoas que você conhece. Amém? Glória a Deus. Aleluias.
Glória a Deus pela vida de vocês que escutam essas mensagens desse canal, porque esse canal não é meu irmão, esse canal é do Senhor. As mensagens é dele, eu estou aqui somente trabalhando para o Senhor, fazendo a obra dele, transmitindo a palavra dele para quem quiser ouvir. Amém? Até a próxima.